Palavra de Deus, conforme nos foi deixada e escrita pelo nosso irmão apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, nos diz: Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Hoje é o dia da mentira. Que grande data a ser comemorada e lembrada pela humanidade, não? 1º de abril, dia da mentira. Vamos comentar um pouquinho sobre a mentira que costumamos praticar quando cantamos "Tudo deixarei, tudo entregarei", nos cultos em que estamos presentes na igreja. E todos nós praticamos este ato pecaminoso, enquanto gostaríamos, na verdade, de louvar e engrandecer ao nosso bondoso Deus. Mas, irmãos, para uma vida contaminada pelo pecado como a sua e a minha, a mentira faz parte das nossas atitudes e das nossas ações. Infelizmente, nós mentimos. Como dizemos, às vezes mentimos descaradamente. E queremos comentar sobre a mentira que praticamos dentro de casa, com nossos familiares, que ensinamos muitas vezes aos nossos filhos. Ensinamos os nossos filhos a mentir. Irmãos, esta é uma realidade que, infelizmente, nenhum de nós está livre de tê-la em sua vida. Ninguém está livre de tê-la e nenhum de nós. Falar sobre esse assunto pode parecer incômodo a muitos, pode incomodar a muitos, pode parecer desagradável, mas se faz necessário, pois Deus quer que tenhamos uma vida santa e pura, uma vida sem mentiras. Às vezes, ou talvez, muitas vezes, mentimos e não dizemos a verdade dentro de casa. Ou não é assim? Muitos mentem em relação ao seu salário, ao quanto ganham, para esconder um pouquinho para si mesmo. Pais mentem através de seus filhos, mandando-os dizer aquilo que não é verdade, dizer que não estão em casa, dizer que estão dormindo e descansando. E só neste momento mesmo que a gente vê alguém dormindo e falando tão bem, não é? Maridos mentem para as esposas dizendo que estão no trabalho quando não estão no trabalho. Filhos mentem para os pais dizendo que estão bem no colégio enquanto suas notas estão horríveis. Filhos mentem para os pais dizendo que estavam em tal e tal lugar enquanto estavam em outro lugar, que não teriam coragem de dizer. Tantas e tantas outras formas de mentira acontecem conosco. Não é verdade, irmãos? Dentro de casa, no nosso relacionamento mais próximo, que deveria ser o mais verdadeiro. Uma das formas que não lembramos de nossa mentira é quando exageramos. E exagerar é mentir. Verdade, exagerar é mentir. E aqui vale a pena lembrarmos de algumas palavras bíblicas sobre a mentira, que se revestem de muita importância para todos nós. Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos.
Deus nos diz através do salmista, lá no Salmo 62, versículo 4, só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Através do profeta Isaías, Deus nos diz, no capítulo 59, versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas com sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. E o apóstolo João, usado por Deus, inspirado por Deus em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, nos diz essa palavra muito séria. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E lendo isto, irmãos, nós somos chamados a pensar que não devemos brincar com a mentira. Irmãos, comentamos sobre a mentira em casa e também a mentira na igreja. Sem dúvida, este é um longo assunto, pois trata de algo muito forte e persistente em nossas vidas. Mentir é algo muito mais comum em nossas vidas do que pensamos ou desejamos. Muita gente mente também no trabalho, mente em seus negócios, mente em todos os seus relacionamentos fora de casa. Gente que mente na hora de vender o carro, de vender a bicicleta, de vender a coxinha, de vender o refrigerante. Gente que mente arranjando atestado médico falso ou falseando doença para ser afastado do trabalho. Gente que mente dizendo que precisa fazer isto ou aquilo para sair mais cedo do trabalho. Gente que mente não cumprindo sua função com dignidade e com responsabilidade. Na verdade, irmãos, mentir é muito mais presente na vida do ser humano do que podemos imaginar. E o homem, sabendo disso, até criou o Dia Nacional da Mentira, que é o dia 1º de abril, hoje, comemorado. E, lamentavelmente, quantos e quantos cristãos comemorando esse dia, brincando com a mentira, contando casos, piadas, divulgando fakes neste dia. Irmãos, não podemos nos esquecer de forma alguma dos ensinos bíblicos sobre a mentira e lembrarmos-nos do texto de Apocalipse, capítulo 21, que lemos. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, não há exceção, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Cuidado, irmão, cuidado, irmã, com a difusão das chamadas fake news. Cuidado com o que você está colocando na internet, com as notícias que você está divulgando. Verifique primeiro, porque todos os mentirosos receberão de Deus a parte que lhes cabe, que é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E Deus nos fala esta palavra tão profunda, tão significativa, através do salmista,
Lá no Salmo 119, versículo 163, Deus nos diz: abomino e detesto a mentira. O salmista diz: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Que isso seja uma verdade na sua vida e na minha vida, que a gente possa abominar e detestar a mentira. E o profeta Naum, inspirado por Deus, escrevendo o seu livro no capítulo 3, versículo 1, nos diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia, cidade toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. E o evangelista João, fundamentado no ensino de Deus, inspirado por Deus, escrevendo o seu evangelho no capítulo 8, versículo 44, nos diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o sábio Salomão, por determinação de Deus, lá em Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17, deixou-nos: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Hoje é o mês oficial das fake news. E particularmente hoje, 1º de abril, é o dia da mentira. Verdade? Verdade mesmo que hoje é o dia da mentira? Mas a recomendação bíblica muito séria, muito profunda e muito válida para a sua vida e para a minha vida é esta: por isso deixai a mentira. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esta é a recomendação, a determinação de Deus para cada um de nós neste dia. Pensemos seriamente nesta posição e que Deus nos abençoe.